Abra sua Bíblia comigo na oração dominical do Pai Nosso, que está no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 9. Eu quero ler toda a oração dominical com os irmãos. Quero também convidá-los à leitura, para que leiam comigo. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai do céu, nós clamamos, Senhor, que nos dê entendimento do alto, capacitação, Senhor, para expor a tua palavra, e entendimento do teu Santo Espírito para guardar essas verdades dentro do nosso coração. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, nós estamos trabalhando em vários sermões sobre meditações no Pai Nosso. Semana passada nós trabalhamos o prefácio, quando o Senhor Jesus diz Pai Nosso que está nos céus. E a gente entendeu exatamente quem é esse Pai, né? É o nosso Deus, o nosso Senhor, o Criador, o Pai que nos deu o Senhor Jesus Cristo enviando-o à terra e pela adoção nos fez filhos em Cristo Jesus. Nós aprendemos que o Pai do céu é Pai de todo aquele que confessa Jesus como Senhor, não foi isso? Ou seja, eu segui o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, que diz que todos aqueles que receberam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E eu expliquei por que esse nome, esse termo Pai é tão especial. Então ali é o prefácio do Pai Nosso, do ensino de Jesus. Após esse prefácio, se seguem 6 petições do Pai Nosso. As 3 primeiras se referem a Deus, estão relacionadas a Deus, a sua honra, o seu reino e a sua glória. E as 3 últimas estão ligadas às necessidades humanas, temporais e espirituais. Então, a minha proposta é caminharmos dentro de cada uma dessas petições para absorvermos o entendimento daquilo que oramos. Porque não adianta, Jesus disse que nós não devemos orar com vãs repetições. Não adianta eu orar o Pai Nosso sem compreender profundamente o que eu estou dizendo, sem entender a vontade de Deus para a minha vida. Sem entender o que Jesus estava ensinando. Hoje, nós vamos estudar quando Jesus nos diz: santificado seja o teu nome. Ou seja, estamos falando aqui da santificação do nome do Pai. Essa é a primeira petição. E o primeiro momento que nós nos erguemos é de clamar ao nosso Pai. E o segundo é de exaltar, de adorar o nome desse Pai, de dar a Ele honra e glória. A palavra que é traduzida por santificado é um verbo grego, um adjetivo, chamado hagios, ou seja, santo. A ideia é que o nosso Pai é um Deus separado, é aquele que está separado de todos os outros. A palavra santificado aqui tem mais a ver com
reconhecido e respeitado, honrado. A ideia que Jesus está nos dando aqui é que Deus é diferente de todos os outros, de todos os seus semelhantes. Da mesma forma que um templo é santo porque ele é diferente de todos os outros edifícios no Antigo Testamento, ele era separado para a habitação de Deus e para culto a Deus. O altar era santificado porque ele era diferente de todas as outras coisas comuns. Era separado para a adoração a Deus. Assim como o dia do Senhor é santo e separado, porque é um dia especial para Deus. O que Jesus está dizendo é, esse nosso Pai, que nós clamamos e nos aproximamos, ele precisa ser honrado. Santificado o Senhor seja o seu nome. Portanto, essa petição significa, traduzindo, que o nome de Deus deve ser tratado de maneira diferente de todos os outros nomes. Significa que deve ser dada uma posição absolutamente única entre todos os nomes. Ele é o nosso Pai, ele é o nosso Deus. E ele precisa ser honrado naquilo que ele é. O Senhor da glória, o Deus da glória, o nosso Criador. A pergunta é, por que eu preciso orar no Pai Nosso? Por que Jesus ensinou que eu preciso dizer, Pai, santificado seja o teu nome? Sabe como é que eu entendo isso? Eu entendo que essa petição reconhece a nossa inteira incapacidade e indisposição de honrar a Deus como é devido. Nós não sabemos adorar a Deus. Tanto que o pedido dos discípulos é, ensina-nos a orar. Então Jesus está dizendo, para você se aproximar desse Deus, você precisa entender como é devido honra ao seu nome. Que esse Deus precisa ser olhado numa perspectiva espiritual. Nessa petição nós pedimos ao Pai que pela sua graça nos habilite e nos incline a conhecê-lo, a saber quem ele é, a confessá-lo e principalmente a honrá-lo em nossas vidas. Precisamos entender que o nosso Deus, esse Deus que nós servimos, precisa ser exaltado nos céus. Quando me aproximo desse Deus, eu olho para ele como olhar de que eu não mereço estar próximo a ele. Deus santifica o teu nome. Eu estou dizendo que eu preciso glorificá-lo nos meus pensamentos, nas minhas palavras e nas minhas obras. Quando eu digo, Deus, santificado seja o teu nome, eu estou, de outra forma, pedindo a Deus que remova de mim o ateísmo. Eu estou pedindo a Deus que remova de mim tudo aquilo que não o louva. Tudo aquilo que não representa o seu nome. Eu estou pedindo a Deus que remova de nós a falta de fé, a ignorância, a idolatria, a profanação e tudo aquilo que o desonre. Eu não tenho poder para santificar Deus. Deus é santo por si mesmo. Ele é justo por si mesmo. Ele é Deus, ainda que não existisse humanidade, ele continua sendo Deus. Eu não santifico a Deus. Jesus está dizendo assim, Deus é santo. E faça isso, Senhor, no meio de nós. Santifica o seu nome no meio do seu povo. Aqui é um pedido à santa providência de Deus que ele dirija e disponha as nossas vidas para a sua glória. Deus santifica o seu nome na minha vida. Jesus, quando ora no Getsemane, ele diz, Senhor, glorifica agora a minha vida como era antes da fundação do mundo. Quando ele está se preparando para a cruz. Ele sabe quem é Deus. Ele sabe que esse Deus é justo e santo. E ele, sendo igual a Deus, conhece melhor do que nós. E ele diz assim, olha, quando você orar, olhe para Deus e peça a ele
que santifique o seu nome na sua vida. Que lhe ensine a adorá-lo da forma que é correta. Lutero, no seu catecismo, respondendo à pergunta como é santificado entre nós o nome de Deus, ele responde: quando tanto nossa vida como nossa doutrina são verdadeiramente cristãs. Como é que eu santifico a Deus? Quando a minha conduta, quando a minha vida espelha o caráter de Deus. Ou seja, quando eu pratico a vontade de Deus. E quando eu verdadeiramente ensino a vontade de Deus. É isso que é santificar o nome do Senhor. Essa talvez seja a mais difícil das petições de explicar, né? Porque ela fala de uma forma de adoração. Eu me dirijo a esse Deus com o coração aberto. Vamos colocar em tempos atuais, é como se Lutero estivesse dizendo que as nossas convicções intelectuais e as nossas ações práticas devem ser uma expressão de uma submissão total à vontade de Deus. Tudo aquilo que eu sou espelha esse Deus justo e santo. Portanto, só uma pessoa que conhece a Cristo, que é filho do Pai, pode glorificar o Senhor, pode santificar o Senhor, pode honrar o Senhor. Somente um altar transformado e lavado pelo sangue de Cristo consegue olhar para Deus e dizer: Deus é santo, Deus é justo, Deus é maravilhoso. Somente uma pessoa que conhece a Cristo e abriu o seu entendimento, abriu-se o entendimento da sua fé, pode adorar a Deus em espírito e em verdade. É isso que Jesus está dizendo. Quando orarmos ao Pai, eu preciso dizer: Senhor, santificado seja o teu nome. O altar que somos nós precisa estar transformado. A vida nova do crente, ela se caracteriza por 3 perspectivas. A primeira é quando Jesus ensina aqui, no capítulo 6, como eu devo olhar para fora. Eu devo olhar para fora, dando esmola, estendendo a mão àquele que necessita. Segunda perspectiva, eu devo olhar para cima, e ele vai falar a partir do verso 5 de como se deve orar. A forma que eu me aproximo de Deus, a minha boca perante Deus. E a segunda característica de uma vida justa, é isso que ele está trabalhando aqui no capítulo 6, a prática da justiça. Eu devo olhar para dentro de mim, e a partir do verso 16 ele fala do jejum. Ele fala da minha alma e das minhas lutas interiores. Portanto, Jesus está ensinando 3 coisas importantes aqui, quando ele cita a oração do Pai Nosso. Ele me ensina a olhar para fora, o próximo, e eu devo ajudá-lo. Ele me ensina a olhar para cima, a Deus, quem Ele é, e adorá-lo da forma correta. E ele ensina uma oração que eu devo exercer dentro da minha vida. E ele mostra que eu devo olhar para dentro, jejuando pelas minhas mazelas, pelas minhas dificuldades e transformando a minha vida. Então, dentro desse contexto todo, existe essa tríade. Está falando sobre santificar o nome de Deus. Santificamos o nome de Deus quando exercemos a misericórdia, quando oramos, quando jejuamos. E Jesus está fazendo um paralelo que é diferente dos fariseus. Todo o ensino dele aqui vem a partir dessa prática da justiça, que ele diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Jesus está fazendo um paralelo, está dizendo que nós temos uma forma diferente de santificar a Deus, algo que os fariseus não fazem. Eles faziam para aparecer diante dos homens. Eles faziam justamente sem santificar o nome de Deus. Diferente de nós, que nos aproximamos de Deus sabendo quem Ele é. Santificar significa considerar Deus de uma forma diferente.
ou seja, outorgar um lugar único e especial à pessoa de Deus. Ele é único e o centro da minha vida. A sua vontade é importante. Quando Jesus diz Pai Nosso, é como se ele estivesse colocando esse prefácio, ele está dizendo, Pai, santifica o seu nome, Pai, venha o seu reino, Pai, sempre exaltando o nome do Criador. Jesus está nos dando aqui não só uma forma de verbalizar o que cremos, mas ele está nos dando um meio de conduta, de vida, de aplicação do reino na nossa vida. Essa petição consiste em pedir a Deus que nos faça reverentes e que me ensine a adorá-lo como ele merece, porque nós não sabemos. Então, Jesus nos mostra quem é esse Deus. Tomás de Aquino, um dos pais da igreja, lá atrás, um dos doutrinadores da igreja, associa cada petição do Pai a um dom do Espírito Santo. E o dom do Espírito que ele associa essa petição é o dom do temor. Quando eu digo, Senhor, santificado seja o teu nome, eu estou reconhecendo que eu não tenho acesso a ele. Porque ele é justo, santo, perfeito e maravilhoso. E eu me aproximo de Deus com temor. Eu me aproximo de Deus com tremor. De outra forma, irmãos, nós precisamos saber que Deus existe. Parece bobo, né? Mas quando vai se falar da fé, em Hebreus 11, uma das coisas que ele fala, que para se aproximar de Deus, a primeira é crer que ele existe. Então, quando eu me movo a esse Deus, como vimos na semana passada, ele é meu Pai querido e amado e que me dá acesso a ele pela figura de Cristo, mas eu o amo profundamente e eu sei quem ele é e ele está me dando acesso por essa figura, pelo sangue derramado de Jesus, e eu sei que ele é santo, amoroso, bom e justo. E merece toda a minha reverência, toda a minha adoração. Portanto, santificar o nome de Deus é, antes de qualquer coisa, um louvor que reconhece que só existe um que é digno de todo louvor e toda adoração, o nosso Pai. Esse lugar separado, o salmista dizia que ele era o Deus dos deuses. Ele está acima de todos os deuses. Só há um sobre a terra. Santificar é colocar Deus nesse lugar, em que nada mais tome esse lugar na minha adoração. Nessa petição, irmãos, nós estamos reconhecendo a santidade de Deus. Esse é o desejo de Jesus. Que entendamos e que o mundo trate a Deus dessa maneira. Ele precisa ser honrado, exaltado e adorado como único, que santifica a todos e que é santo por natureza. É isso que ele está dizendo. Quem nos santifica é Deus, porque ele é santo por natureza. Para você começar a orar, reconheça que ele é seu Pai e reconheça a santidade de Deus. Como o próprio Deus revelou, sede santos, porque eu, o vosso Deus, sou santo. Eu tenho uma vida transformada quando eu me aproximo e reconheço esse Deus como justo, santo e merecedor da minha adoração. Mais profundamente, santificar o nome do Senhor é reconhecer Deus como Criador do mundo e Senhor da história. Dono de tudo. É cumprir o primeiro mandamento da lei que diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma e de todo o teu pensamento, de todo o teu entendimento. É me aproximar desse Senhor
Aprendemos hoje que orar, santificado seja o teu nome, é reconhecer o direito de Deus de ser o único merecedor de toda adoração. É entender que esse direito é absoluto, indeclinável e intangível da pessoa de Deus e a mais ninguém. É por isso que o homem não pode construir para si outros deuses. Porque só há um que é santo. Porque só há um que pode receber a minha adoração. Quando Jesus nos ensina essa petição no Pai Nosso, ele está ensinando que o maior perigo para o homem é não santificar o nome de Deus e cair no vazio, de criar deuses para si mesmo. E não só deuses feitos por mãos humanas, o Deus do dinheiro, do consumismo, da vaidade, da morbidez. Há outras questões que nós nos aproximamos e nos esquecemos da adoração desse Deus verdadeiro. Seguindo o que disse Lutero, eu preciso entender que eu santifico a Deus quando eu exponho a palavra de forma verdadeira, como foi dito aqui pelo Adonias na nossa escola dominical. As igrejas da Europa estão morrendo porque a cabeça se separou do corpo. Porque eles começaram a falar e doutrinar uma outra doutrina que não mais santificava Deus, que santificava o homem. A palavra que atrai hoje é a palavra que diz que você é bom, que você é maravilhoso, que Deus vai fazer por você. É uma palavra que diz assim, olha, vamos exaltar o homem e Deus é servo de todos os homens. Isso nos afasta de Deus. Isso não é santificar a Deus, é justamente o contrário. É dizer que o homem é santo e justo e não aquele que merece toda adoração e louvor público. Entende? A pergunta é, e eu encerro falando isso, como tratamos o nome de Deus? Será que o profanamos? Será que eu tenho utilizado o nome de Deus em vão, desnecessariamente? Será que quando eu me aproximo de Deus, eu me aproximo de uma forma desrespeitosa? Lembra? Domingo passado eu falei que eu não devo confundir o meu Pai dos céus com um Pai terreno. Da mesma forma, eu não posso confundir a minha relação de adoração com Deus com nenhum outro tipo de relação. Ela é única e fala profundamente dentro de nós. Portanto, lembre-se que cada um de nós deve caminhar no sentido da santificação do nome de Deus em nossas vidas. Naquilo que eu faço, como eu exerço a minha vida no mundo, eu santifico o nome de Deus. Mas principalmente, com a sã doutrina do ensino de Cristo. E principalmente, com a palavra sendo pregada com fidelidade. O próprio Jesus disse que nós precisamos ensinar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. E a igreja precisa caminhar nesse sentido de santificar o nome de Deus. Nunca esquecer esse propósito, que tudo que nós fazemos e o motivo pelo qual existimos é para a glória e honra de Deus, nosso Pai. Amém? Vamos orar? Pai do céu, nós te damos graças, Senhor, por tua palavra. Te damos graças, Senhor, porque entendemos que quando o Senhor nos ensina a oração dominical, o Senhor quer abrir os nossos olhos para vermos a santidade de Deus e a beleza de Deus, nosso Pai. Obrigado, Senhor, porque hoje nós mergulhamos um pouquinho mais, Senhor, nesse sentido. Que os nossos lábios estejam prontos, Senhor, sempre para santificar o Teu nome em tudo aquilo que dissermos e também em tudo aquilo que façamos, ó Deus. Obrigado por essa manhã,
Eu te dou graças em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, queridos. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, e as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, aqui presentes no Lago Norte, e sobre a Igreja de Cristo espalhada sobre toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus os abençoe. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém, Jesus.